Boa noite, senhoras e senhores. Começando mais uma live hoje, dia 15 de março de 2021. Começando mais uma live para bater um papo com vocês, com o meu querido amigo e parceiraço, Dr. Rafael Lamberti, advogado de imigração. Quero trazer para vocês algumas informações, bater um papo com ele. Só lembrando que hoje a gente tem essa live, quarta-feira, né, depois de amanhã, a gente tem uma outra live, só que agora vai ser com a Dayana, que é uma cliente nossa que recebeu agora o Green Card, aliás, também cliente do... Tô chamando aqui, ó, beijo Coraquim. Aí, ó, até meu relógio falou. Então, boa noite para todo mundo que tá entrando. É isso aí, ó, olá, a galera tá dando boa noite aqui de onde que é? Teresina, Piauí, muito bom, nunca tive aí. Deve ser bem legal. Lembrando também que quando chegarmos a 200 pessoas, a gente vai, né, na live, se vocês ajudarem com esse aviãozinho de papel, né, e indicarem para os amigos, a gente vai sortear para quem estiver online aqui 2 consultas, uma para uma família e outra para outra. E participação no horário da web também. E quando chegarmos a 500 pessoas, aí a gente vai sortear uma viagem no Business Trip, né, quando a fronteira abrir. Só uma coisa, doutor Rafael, eu estou tentando te chamar aqui, mas não está rolando. Vamos ver aqui. Então é o seguinte, gente. Ixi, Rafael não está conseguindo participar. Agora sim! Olá! Doutor Rafael Lamberti. O cara tá no escritório em Nova York com essa vista, terno e gravata. Que beleza, hein, doutor? Peraí. E deixando cair o celular. Você vê, nem tudo é a fantasia que aparece. Você viu? Muito bom, muito bom. Oh, mas tá com o pôr do sol aí diferenciado, hein? Aliás, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês que não é tela não, tá? É de verdade. Ah, sacanagem, sacanagem. Muito bom, muito bom, muito bom. Putz, obrigado pelo convite aí. Imagina, sempre um prazer. Ó, estamos em 135 pessoas. Eu falo para eles que quando bater em 200, eu vou escolher 2 famílias que estiver online aqui para participar do Morareu The Web e participar da consulta de graça, da Morareua, né? Não estou falando a tua, obviamente, porque eu não tenho poder sobre a tua, mas sobre a nossa eu tenho. Aliás, eu tô sabendo que tem muita gente aqui na live que está vendo a live para ver se faz a nossa consulta ou não. Para quem tiver aí nesse faz, não faz, fica a teu critério. Mas a minha dica é que façam sim, viu? Eu estou sabendo, tem umas 10 pessoas aqui que estão avaliando a live, enfim. Perfeito. Doutor Rafael, vamos bater um papo aqui. Aliás, eu mandei uma mensagem para você esses dias, né, falando São Doutor Rafael, né, porque estamos tendo, graças a Deus, muitas aprovações de Green Card. Temos que aproveitar essa onda, né, doutor? Com certeza. Então, foi Diana, foi Guilherme Sereta, agora foi o Guilherme, enfim, em uma semana e meia. A esposa do Guilherme, a Andressa. Andressa. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre os detalhes, não os detalhes do caso, mas talvez um dos motivos talvez as aprovações, pelo menos de algum dos casos que foram aprovados recentemente, que foi algo que a gente mesmo discutiu na live. Olha, eu vou dizer há exatamente 1 ano atrás. Eu lembro que a gente teve uma live que a gente falou sobre mudanças, talvez relacionadas à pandemia, que a gente estava fazendo no processamento de casos. E foram exatamente esses casos que a gente fez, né, protocolou 1 ano atrás, que a gente está vendo aqui já alguns resultados positivos. Então, vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre esses detalhes e o que o futuro traz para a gente também. Tá. Só uma coisa aqui, ó. Tem gente falando ó, que tá aqui na live por esse motivo mesmo, né, que eu falei da avaliação. Então, é bom que o senhor faça hoje boas respostas aqui. Eu tô brincando, gente. Cada um faz o que quiser. O Pedro já tá falando, ele disse, tem demais, agora eu vou fazer a consulta. Aliás, quem falou oi hoje, acabou de falar um oi aí, foi um que recebeu uma boa notícia. Guilherme Afonso! Porra, eu vou contar um negócio engraçado aqui, ó. A gente vive, obviamente, das boas referências de cliente, né?
quando o camarada faz o processo com a Morareu, faz o processo com você, enfim. E o cara fala, porra, vai lá na Morareu que os caras são demais, tal, tal, tal. E aí a gente estava numa reunião de marketing na sexta-feira e eu viro, né, para a equipe e falo assim, cara, precisamos de mais vídeos de endorsement, né, de depoimentos, tal, porque clientes ou futuros clientes querem saber da visão dos antigos clientes. E a Débora, que é uma das nossas consultoras, você conhece muito bem, eu falei com ela, ela falou, eu falei, meu, se vira, pega os clientes aí que estão super felizes e pega o depoimento da Morareu. Beleza. O que ela fez? Ela ligou para o Guilherme. Só que engraçado, olha que coisa, na quinta-feira eu estava com o Guilherme numa reunião e eu falei assim, pô, Guilherme, vamos meter o caso, né? Entrei na USIS para ver se tinha novidade. Estava lá, que o caso tinha sido recebido X dia. Beleza. Na sexta-feira, a Débora liga para o Guilherme pedindo um depoimento. Só que ele estava em reunião e não tinha atendido a Débora. Ele falou, cara, a Débora me ligando, deixa eu ver se teve alguma coisa do meu visto. Quando ele entrou na USIS, ele foi lá e viu que o caso tinha sido aprovado. Porra, foi uma festa, né? Foi uma festa para todo mundo, uma gratíssima surpresa. Olha a nossa amiga Débora aqui, ó. Essa daí mesmo. Foi uma coincidência, porque imediatamente a Débora me mandou uma mensagem, né, pedindo para mim averiguar lá o caso dele no site para confirmar se realmente era isso. Exatamente. Foi bom poder dar essa notícia para ele, principalmente na sexta-feira. Não sei como é que foi o fim de semana dele, espero que ele tenha aproveitado bastante. Com certeza. Espero que ele tenha começado a segunda-feira dele com um pouco de ressaca após a comemoração. Mas é isso aí, vamos falar um pouquinho de como estamos, né? Que pé que estamos, né? Tem um amigo meu me ligou esses dias e ele definiu uma coisa, eu não estou aqui para politizar, né? Brasil, pior, melhor, Estados Unidos, melhor, pior. Mas a fase dos dois países realmente são diferentes, né? O Brasil, como ele mesmo falou, ele falou, Beto, no Brasil o nego tá morrendo, UTI lotada e todo mundo desesperado por vacina, enquanto nos Estados Unidos as pessoas estão escolhendo entre Pfizer, Moderna e Johnson Johnson, né? Ou seja, são fases diferentes, a gente sabe que tem um delay muito grande, né, entre os dois países em relação ao Covid. E, querendo ou não, os Estados Unidos estão embicando para cima no sentido de saída, né, de pandemia. Aí a pergunta que não quer calar é como que está a imigração em relação a isso, como que estão as fronteiras em relação a isso, como que o pessoal está vendo sobre isso. De novo, o EB2NW, que muita gente procura, está na hora ou não de aplicar? Me fala um pouco da tua visão como advogado nisso, por favor. Bom, você falou aí sobre... pelo menos, né, você mencionou três fatores diferentes, aí, três aspectos diferentes, e para falar a verdade, cada um deles tem uma resposta diferente também, tá? Embora eles são todos juntos, de uma certa maneira, eles mesmos são operados por diversos controles da imigração, né, diversas agências do governo. Então, cada um deles tem uma postura, tá com uma postura um pouco diferente. Sim. Ficou mudo. A questão sobre... Tá me ouvindo agora? Não, agora tô. Então, vamos começar primeiramente com a imigração em geral, tá? A imigração interna nos Estados Unidos. Uma das coisas que a gente estava sentindo muito, não só durante toda a presidência do Trump, mas principalmente nos últimos meses, durante a pandemia, foi uma gigantesca corta de verbas e recursos para a imigração. E o que isso né, se materializa? Qual que é o resultado disso no dia a dia? Não necessariamente, a imigração é tecnicamente diferente dos consulados, tá? Mas a imigração interna nos Estados Unidos não parou. Aliás, ela continuou trabalhando, recebendo casos, eu digo. Só que com uma grande redução de verbas, né, para o serviço migratório, significou menor número de empregados na imigração e, com certeza, se tiveram algum tipo de contratação, pessoas muito baixamente qualificadas, né? E o resultado... Não, eu ia te cortar só falando, eu acho que eu te falei, né, de um conhecido, né, que tem alguns amigos no Centro de Processamento de New Hampshire e que ele me comentou, né, que os caras ganham lá $11 a hora.
US$ 11 a hora, gente, a gente está falando de um salário de US$ 2.000 por mês, 2.200. Ou seja, a gente está falando de menos de US$ 30.000 ano, o que é tido como um baixo salário, né, nos Estados Unidos. Sim, sim. Aliás, e a gente viu, vamos dizer, o resultado disso, não só num grande aumento no prazo de processamento de casos, o que isso em torno, né, traz de várias outras dificuldades para o cliente que já estava aqui nos Estados Unidos. Tanto quanto uma mudança bastante, né, a gente percebeu isso no tipo de questionamentos e comunicações e o processamento em cima do caso. Tá? Então, por exemplo, a gente viu vários erros cometidos pelo, né, serviço de imigração, talvez pedindo um documento que já tinha sido apresentado, talvez pedindo um formulário que já tinha sido preenchido, demoras, o caso ficar pingando de escritório para escritório por causa, né, dessa questão de recursos, né? Falta recurso aqui nesse escritório do Texas, eles mandam o seu caso lá para New Hampshire. Falta lá New Hampshire, eles mandam lá para Vermont, etc, etc. E, obviamente, isso tudo, né, gera o aumento não só do prazo, mas abaixa muito a qualidade do processamento dos casos. Tá? E o único conserto para tudo isso era recolocar recursos na migração, para contratar mais agentes, fazer mais treinamento, ter certeza que os casos estão acabando no lugar certo, no escritório de processamento certo, estão sendo processados da maneira correta, de acordo com a lei. Sim. E é isso que a gente está começando a ver um pouco de melhora. Obviamente, não é uma coisa que a gente consegue ver, né, o impacto disso ou uma mudança de dia para, né, de noite para o dia. Então, mais a gente já viu não só, né, das promessas que foram feitas pelo Biden na campanha, mas tanto quanto agora, nesses primeiros 60 e poucos dias aí da presidência dele, o começo de uma mudança, o que a gente espera ser uma mudança para, né, positiva, tá? Uma mudança para melhor. Sim, sim. Desculpa, deixa eu responder as outras aí que você perguntou em três fatores. O outro fator, a fronteira. A fronteira, ela é liderada por uma outra agência do governo. Embora ela, né, faz parte do serviço, vamos dizer, do processo imigratório, e uma parte muito importante do processo imigratório, porque, aliás, é a primeira parte, né, do processo imigratório, uma vez que a pessoa já tem o documento em mãos, mas a fronteira sendo operada, né, por uma outra agência do governo, a postura dela hoje em dia, principalmente, até por um fato que você mesmo comentou em relação à vacina, ela tem mudado. Então, a gente tem visto, nos últimos meses, e isso não só uma questão relacionada ao Trump, por exemplo, mas também uma questão relacionada tanto quanto ao Trump quanto ao Covid, o que continua ainda, e talvez fortalecer um pouco mais com a presidência do Biden, é o fato de que a fronteira está tomando posições mais rígidas em relação ao processamento de casos, em relação às perguntas e demandas e questionamentos que fazem aos indivíduos entrando nos Estados Unidos, para ter certeza que realmente, né, sempre foi o foco deles ter certeza que quem está entrando aqui pelo motivo certo para fazer o que tem que fazer, de acordo com o visto, né, com a permissão de entrada dele. Mas hoje em dia também em relação a diversas outras coisas, porque eles estão muito mais críticos, muito mais rígidos, e buscando muito mais ir atrás das pessoas que estão trabalhando ilegalmente aqui, pelo fato de que tantos americanos continuam sem emprego, né? Eles estão indo muito mais, se apegando muito mais na questão de saúde, obviamente, e principalmente também na habilidade de cada indivíduo se manter aqui nos Estados Unidos sem ter que depender do governo americano ou da infraestrutura americana, né? Tanto quanto, obviamente, como sempre, no processamento de vistos. Tendo certeza que o visto que o indivíduo está apresentando corresponde com a realidade do perfil do cenário do indivíduo. Tá? Sim. Aliás, sobre isso que você está falando da necessidade do governo, eu vi hoje uma notícia, eu ainda não fui atrás, não sei se você está sabendo, vou até ler aqui. Biden cancela a medida de Trump que negava green card para imigrantes de baixa renda. Imigrantes não terão mais seus pedidos negados caso
tenham usado o benefício público federal e famílias não terão mais que provar recursos para sustentar parentes. Não sei se você está sabendo dessa notícia de hoje. E se ela é verdadeira ou não. Eu ainda não fui atrás disso, não chequei. Para os casos, para a administração do Trump, eles criaram, a lei sempre existiu, o requerimento sempre existiu de ter que comprovar que o indivíduo, né, ou imigrante está pedindo green card, não vai depender da infraestrutura americana. Tá? Sim. Só que a presidência do Biden, né, a administração do Biden, eles criaram um novo formulário em que ele entra em grandes detalhes em toda a vida financeira do indivíduo. Então, não só os bens, mas os ganhos e principalmente as dívidas, né? E todo o histórico do indivíduo, se algum momento, né, já pediu auxílio ao governo, etc, etc. Esse formulário, ele realmente causou, se não a negativa, mas muita dor de cabeça para muitos clientes nossos. Ah, sim. Sim, tanto quanto, olha, a nossa categoria de cliente, raramente são os clientes que dependem, né, de recursos do governo americano. Então, esse mesmo formulário causou milhões de negativas para outros tipos de clientes, para qualquer tipo de cliente que, a algum momento, necessitou disso. Sim. Eu lembro quando saiu isso daí, que tinha muita gente que falava sobre, inclusive, o uso da escola pública ou não, né? Porque, querendo ou não, pode ser considerado um benefício do país. Só uma coisa, me mandaram um WhatsApp aqui, que de vez em quando eu olho para o lado, é que eu estou transmitindo no YouTube também. Então, só para não ficar muito chato, para o pessoal do YouTube não ficar muito triste. Então, eu estou com uma tela aqui e outra aqui. Por isso que eu vou variando aqui, gente. Mas eu lembro disso daí, sim. Sim. Então, e o que aconteceu hoje não é que o Biden mudou a lei. A lei existe da mesma maneira que sempre existiu. Que existe o requerimento de demonstrar que o indivíduo vai conseguir se sustentar nos Estados Unidos financeiramente e não vai depender da infraestrutura americana para sua saúde, para sua vivência, para sua comida, etc, etc, nos Estados Unidos. Só que a presidência do Biden retirou o requerimento desse formulário específico, que era um formulário extremamente intrusivo, o que, por questões também logísticas, por questões burocráticas, por exemplo, muitos dos nossos clientes brasileiros não conseguiam preencher por completo. Tá? Isso não que causava negativa, mas isso causava uma porrada de empecilhos e obstáculos no caso. Então, hoje, a partir do dia 9, a gente não mais precisa preencher e protocolar esse formulário com os pedidos do Green Card. Mais uma vez, isso se aplica a uma pequena fração dos nossos clientes, mas sim, isso indica uma nova política, um novo critério, uma nova visão da imigração ou da administração do governo, que eles não estão indo contra os imigrantes. Sim. Aliás, sim, talvez ao contrário. Não que eles estão facilitando o negócio, não que eles estão abrindo a fronteira para todo mundo, mas que eles estão simplesmente buscando o que a lei pede. Sim. Nada menos e nada mais. Você sabe que eu sempre lembro de uma definição tua, quando uma vez a gente estava fazendo uma live e eu perguntei assim, eu falei, mas doutor, com a entrada do Trump, eu não lembro se era isso daí ou era alguma coisa assim, vai dificultar muito ou vai facilitar muito? E você descreveu o seguinte, falou que a lei americana, a lei da imigração, ela dificilmente ela é alterada, mas um presidente ele pode enrijecer ou fazer mais light o processo sem mudar a lei, né? Que é o que, teoricamente, é uma diferença entre Trump e Biden, né? Exato. Por outro lado, eu tenho um pouquinho de receio. Deixa eu só fazer um parênteses. A gente até tem que fazer uma live só sobre isso. Eu prometi para a galera. Vamos fazer semana que vem. Se você topar, a gente já deixa marcado segunda-feira que vem sobre a possível mudança de lei da imigração, né? Da questão das filas. E aí a gente, na semana que vem, a gente entra bastante nesse aspecto. E eu estou falando isso não é para pressionar, né? Eu acho que todo mundo que está aqui fica convidado para segunda-feira que vem a live para a gente falar só sobre isso. Mas existe aí um risco, entre aspas, de uma mudança esse ano ou em algum momento, né? E de que se essa mudança acontecer, gente, para vocês acabou, para a gente acabou, para o advogado de imigração não sei, mas para Morareu acabou, para os clientes acabou, quer dizer,
meio que o sonho ele passa a ser de um sonho a curto prazo de um sonho de 12, 15 anos, que é quase que inviável, né? Uhum. Deixa eu só fazer também um outro parênteses rapidinho antes de você falar sobre isso. Eu quero fazer um convite para dia 23 agora desse mês. Vai ter o Moraria on the Web, né, semana que vem. Então, quem quiser participar, manda um direct com o nome e telefone, que a gente já marca a participação do On The Web e a consulta. E eu não sei se eu te falei, doutor, mas nós hoje em dia temos um backlog, se não me engano, de um mês. Então, o camarada quiser fazer uma consulta com a Morareua hoje, ele vai ser marcado para daqui a um mês, porque a gente não está dando conta, né? Depois que Lula foi solto, depois que não sei o quê. É impressionante como o povo, cara, a galera quer ir embora, é um negócio muito louco. Eu não tô aqui para entrar de novo em questão política, cada um acha o que quiser, acha bom, acha ruim, não interessa. O meu ponto eu fico vendo como que o brasileiro reage. E o brasileiro, assim, cara, desesperou, né? Então, fica aqui meu convite para o Moraria on the Web. Mas vamos voltar aqui ao assunto principal. Com certeza. E é isso, ao seu ponto, eu concordo plenamente. Bom, eu reconcordo, revalido, né, aparentemente o que eu falei, mas é verídico, em que a gente vê uma grande mudança de presidência para presidência. Aliás, essa questão do Biden, né, da mudança da lei de imigração, do sistema de imigração, etc., é uma promessa que a gente já vem ouvindo aí desde a época do Obama, basicamente. Só que é o tipo de coisa... a imigração hoje em dia é um tópico extremamente político. Sim. Né? Então, e o país, principalmente hoje aqui nos Estados Unidos, dividindo os democratas e republicanos, ele é bem dividido meio 50-50 no meio mesmo. E normalmente os republicanos são contra qualquer tipo de expansão ou melhoria na imigração e os democratas são muito a favor. Então sempre tem esse atrito entre os dois e é por isso que muitas vezes as coisas não vão para frente. Porque um jogo, né, uma jogada muito forte na mudança da imigração pode, consequentemente, levar ou a reeleição ou a quebra, né, de seja lá qual for o presidente que propôs isso. Então, a gente vai ver aí, o Biden sempre foi, né, muito forte, bateu muito forte nessa tecla, sempre foi a população de imigrantes, né, estrangeira sempre foi muito favorável a ele e vice-versa. Então, a gente vê como uma grande possibilidade que realmente, né, esse seja o presidente que consiga trazer isso à tona. Algum tipo de mudança. Talvez Sim. não essa que você falou, talvez não as outras que eu já sonhei por anos e anos, mas algum tipo de mudança ao processo migratório é possível e a gente espera que a gente vai ver aí durante a presidência do Biden. Sim. Mas eu gostaria de usar esse gancho, se você me permite, para a gente falar um pouco, principalmente sobre a questão, vamos dizer, de como que a presidência e, principalmente, como que a situação global, né, de hoje em dia influencia o processamento dos casos. Então, você já mencionou que, né, a cada presidência eles conseguem ou dificultar ou facilitar um pouco, né, dar um pouco mais de flexibilidade no processamento dos casos, mas, vamos dizer, o dia a dia, né, os current events, eles também têm podem ter um impacto muito grande no processamento dos casos. Sim. E aí, usando, por exemplo, né, a questão do visto em si, o EB2NW. Deixa eu dar outros e falar sobre o EB2NW. Por exemplo, por causa da pandemia, por causa do número de americanos que perderam empregos, para você ver como que, né, o dia a dia do país americano afeta a imigração e vice-versa, por causa disso tudo, alguns vistos principalmente vistos de trabalho, foram cancelados ou foram congelados durante uma grande parte da pandemia. H1B, J1... Exatamente por isso, porque, né, o mercado americano estava tão difícil, né, de arranjar emprego, muitos americanos sem emprego, que eles cortaram, né, esses vistos de trabalho mais comuns para facilitar ou para que, né, sobrasse empregos primeiramente para americanos e depois para estrangeiros. Tá? Uma outra maneira, e talvez uma maneira positiva de olhar o negócio, a gente vê que também durante a pandemia ela identificou várias falhas, né, ou vários buracos
no sistema, né, vamos dizer, na economia americana, na infraestrutura americana, na necessidade de certos tipos de profissionais aqui nos Estados Unidos. Sim. E foi exatamente essa mudança, aliás, até a gente encaixar essa mudança nos argumentos e na preparação dos casos que a gente estava protocolando durante a pandemia e continuando até então hoje, que eu acho que providenciaram algumas desses resultados, aí, desse sucesso que a gente recebeu ou recentemente. Sim. Tá? Então, e a gente vê, tá? Os Estados Unidos, a gente ainda está na pandemia, a gente por mais que a vida ela está voltando ao normal, a gente ainda continua no meio do negócio, ou seja, as necessidades que foram identificadas durante a pandemia continuam existindo hoje, e o nosso argumento, né, a nossa preparação no caso, ela continua sempre sendo ou voltada ao que o mercado, o que a vida americana precisa mais hoje em dia, para a gente tentar colocar esse ângulo no caso, né, pegar esse gancho o máximo possível. Assim, isso traduzindo para a galera é assim, é o ponto central para se fazer um processo, ter chance maior ou bases de bons argumentos para conseguir o Green Card através do EB2NW. Isso eu te dou 100% de razão. O EB2NW, principalmente, desculpa, o EB2NW, principalmente, sendo uma categoria extremamente subjetiva, não basta o indivíduo preencher aqueles requerimentos mínimos, né, e mais objetivos do EB2NW, que um bacharel e mais 5 anos comprovados de experiência profissional, ou um bacharel e mais um mestrado. Mas também é muito importante, talvez tão importante quanto, a gente fazer esse trabalho individual, né, personalizado àquele cliente, e trabalhar com o cliente, desvendar com o cliente qual que é a área, né, de desempenho, qual que é a área de conquistas daquele indivíduo, qual que é a melhor maneira da gente apresentar isso, né, no nosso protocolo do caso. É isso aí. Só lembrando que a galera... Bom, isso está em quase 170 pessoas, mais 30... Se a galera mandar para mais 30, eu vou selecionar aqui 2 nomes, hein, gente? Para participar do Morareio The Web. Estamos prontos, estamos perto. Então a galera manda aí, eu tenho mais 3 minutinhos de live. Outra coisa obviamente, quero convidar, para quem não viu, né, no dia 23 agora a gente tem o Morareio The Web, né? Para quem quiser ir participar e depois fazer a consulta, fiquem, né, à vontade, manda o direct com nome e telefone para o Alexandre entrar em contato aí com vocês. Então é isso aí, ó. Vamos, a galera tá mandando aí, ó. Falta pouco, gente. Outra coisa, quarta-feira tem o live com a Dayana, que também é cliente do nosso doutor Rafael, né? Que tivemos o Green Card aprovado. Aliás, eu fiquei sabendo esses dias que dá para chamar mais de um agora para live. Se bobear, até te chamo aí quarta-feira. Não, tô brincando porque ia ocupar muito teu tempo, mas depois a gente bate uma bola. Na outra semana, porque a galera me pediu, né? Põe cliente que teve o Green Card aprovado. Aí na outra semana eu quero ver se eu chamo o Guilhermão aqui para fazer com a gente também uma live. É isso aí. Bom, o que mais? Boas notícias acontecendo, a vibe tá boa, né? Quando a gente tem essas aprovações é legal. A questão do tempo. Com certeza. A questão do tempo é uma coisa que é difícil de falar, né, doutor? Porque eu brinco que eu falo que a imigração é a caixa preta, né? Aliás, até nosso amigo Titi me ligou hoje para falar, né? O caso dele está batendo um tempão já. Aqui, ó, Eduardo Viana, doutor Rafael, sempre um gentleman, e com extrema clareza, é isso aí. Outra coisa, me pediram para salvar a live vai ficar no IGTV, tá? Thaís Boeira, um beijo, Thaís. Faz tempo que eu não falo com você, doutor Rafael. Não sei quando que falou a última vez também, que nem doutor Rafael. Continuamos trabalhando no caso dela, com certeza. Oi, Thaís. É isso aí. Ó, perguntando do custo, né, de processo, gente, eu gosto de responder isso daí falando o seguinte, ó. Tudo que é Green Card custa de 20 a 30 mil dólares. Depende de estratégia, depende de aonde vai aplicar, quantas pessoas na família, depende de um monte de coisa. Aliás, quero falar um negócio. A gente escuta muito assim, né? O dólar está crescendo, o dólar está aumentando, é difícil, né? Realmente é difícil.
Só que o dólar está aumentando desde o 0,80 para 1. Né? A gente tem cliente que reclamava a 2,20 para 1, a 2,40 para 1, a 2,80 para 1, a 3,10 para 1. Cara, eu lembro, aliás, fiz uma live semana passada com um cliente que também teve o Green Card aprovado, que ele pagou o processo dele a 3,80 e eu brinquei com ele, eu falei, ô Francisco, e lembra que na época você reclamou, né? Ele falou, porra, reclamava que o dólar estava caro. Quer dizer, gente, o dólar, ele é igual a bolsa, ele vai subindo assim, ó. Ele vai subindo e descendo, mas sempre com tendência de subida. Então não adianta, não adianta. Eu concordo, é dureza, mas pergunta para quem está ganhando em dólar hoje se não está bom. Com certeza. Né? E ou outra, ao contrário. Isso talvez, né, coloque aí uma pessoa que tem essa conscientização, se tem a grande chance que vai subir o dólar, melhor fechar logo, né? Para que tranca ele, né? Seja lá qual for aí o preço que foi discutido. Exato. Eu gosto da minha opinião pessoal, mas é muito pessoal, isso não é nada profissional. É pessoal no sentido de que se a gente pega daqui para outubro do ano que vem, que Lula vai estar em campanha política, a minha leitura hoje é ou o mercado financeiro vai aceitar logo Lula como futuro presidente, ou daqui 3 meses vem lá. Ibope e Datafolha falam que Lula vai para o segundo turno. Aí o que acontece? O dólar sobe, a bolsa derrete. E isso vai acontecendo até o mercado financeiro, por exemplo, aceitar ele como futuro presidente ou não. O que vai acontecer? Só tende a piorar o dólar. Não tem jeito, gente. Então, isso daí já é fato. Última dúvida aqui, que a gente já está atrasado. Alguma previsão do Biden liberar o brasileiro para ver o Mickey? Infelizmente não. Aliás, como a gente conversou no começo, um dos fatores que você perguntou, você falou sobre a imigração, a fronteira e o EB2NW. Então, em relação à imigração em si, o processamento dos casos, nós vemos aí uma chance de melhoras. Em relação à fronteira em si, aliás, respondendo aqui o Vinícius, em relação à fronteira em si, por causa do Biden, eu também vou dizer dessa maneira, nós estamos vendo aí um pouco mais de rigidez, né? Não só por causa de todas as questões que a gente conversou em relação a empregos, né? Em relação ao processamento de vistos ou a administração de vistos, mas também porque o Biden, desde o início, desde a campanha dele, sempre se demonstrou muito mais rígido em relação, ou muito mais sério, vamos usar essa palavra mesmo, muito mais sério em relação à pandemia. Então, nós não vemos ainda um relaxamento nas fronteiras, principalmente em relação de quais países que as pessoas podem viajar diretamente para os Estados Unidos, tanto quanto em relação à reabertura dos consulados. Eu vou dizer, não por causa do Biden, né, mas devido à postura do Biden relacionado ao Covid, muito mais do que à imigração. Sim. O que nós esperamos em relação a isso é não necessariamente um relaxamento na reabertura das fronteiras, mas talvez melhores procedimentos para a abertura e o processamento de casos, tanto no consulado quanto pelas fronteiras. Porque hoje em dia está assim, tipo, meio que um tiro no escuro, está na sorte. Sim. Você faz uma aplicação, você faz o protocolo da aplicação no consulado, fica lá largado numa mesa, um dia vai alguém lá para pegar e ler os e-mails e abre sem querer, sem querendo, e, entendeu? Ou aprova ou nega o caso. Está assim uma zona. Então, uma das coisas que a gente está esperando, que a gente está aí, né, com expectativa também, é que pelo menos não que eles, obviamente, que eles voltem ao processamento normal, embora a gente isso não espera que vai acontecer imediatamente, mas que pelo menos eles coloquem procedimentos mais previsíveis para que a gente possa trabalhar em cima disso. Sim. Ou seja, pelo menos, se você falar, caso X a gente não está processando, tudo bem, não vamos, então a gente não vai protocolar, acabou. Mais fácil. A gente vai protocolar dessa maneira. Ok, então a gente vai protocolar assim. Mas só que da maneira que entendeu? Tá tudo jogado, tudo de qualquer maneira. E isso traz uma grande, não só incerteza exatamente de como fazer e como se comunicar, né?
para nós, os advogados, tanto quanto, mais ainda, até para os clientes. Sim, é isso aí. Doutor, tá marcado então semana que vem, segunda-feira, vamos falar da possível mudança aí as alterações da imigração, principalmente do fator EB2NW, né, a questão da fila. Para quem estiver assistindo essa live, assista a semana que vem. Não estou dando uma de João Kleber aqui não, mas é porque nosso tempo esgotou, né? Mas é um assunto extremamente relevante, que se essa mudança acontecer, foi tudo pro brejo. E todo mundo convidado para depois de amanhã, live com a Dayana, que ela vai contar um pouco do processo dela, como foi, frio na barriga, não é fácil para ninguém, tem que ter coragem sim, mas a gente chega lá. Né, doutor? Quando que vai ser a live da Dayana? Depois de amanhã, quarta-feira. Às 7 horas também? 8 do Brasil, 7 horas no Nova York e 8 do Brasil. Olha, se vocês precisarem dos bastidores, tá? Porque era nós lutando no bastidor e ela aguentando. Exato. Foi pancadaria. Foi pancadaria, mas deu certo. É isso aí. Exato. Beleza, doutor. Obrigado aí pelo teu tempo, gente. Obrigado. Quarta-feira vamos bater os 200, hein? Valeu, abração a todos. Obrigado pelo convite. Falamos em breve. Abração. Valeu, tchau, tchau.